Quinta-feira de Conference Europa League e também de Campeonato Brasileiro, com aquela sequência de jogos decisivos dessa parte final do Brasileirão. Quinta-feira, como a gente já sabe, não é um dia tão apreciado pelos apostadores e traders, né, por conta da quantidade excessiva do número de jogos que a nossa querida UEFA socou tudo no mesmo dia e tudo no mesmo horário, né? Eu vou fazer alguns filtros aqui pra gente encontrar bons jogos para trabalhar nessa quinta, mas de antemão já te adianto que não dá para falar sobre todos os jogos da Conference da Europa League. Então vou fazer uma filtragem das equipes, dos jogos que possam ser interessantes. Mas falaremos do Campeonato Brasileiro, principalmente desse jogo aqui, do Botafogo com o Grêmio. O Botafogo que não joga em casa, por incrível que pareça, tá tendo um show no Newton Santos e o Botafogo não vai poder contar com o seu estádio num jogo e num momento tão decisivo como esse. Além disso, o Botafogo tem um grandíssimo desfalque. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 9 de novembro. Começamos às 2h45 no jogo do Ajax contra o Brighton na Europa League. O Ajax ocupa nesse momento a última colocação do grupo B e o Brighton, empatado com o AEK da Grécia, ocupa a terceira colocação, a segunda colocação, né? Praticamente a terceira e a segunda colocação. O líder é o Marseille com 5 pontos. Perceba que, por mais que viva má fase a equipe do Ajax, ele não está eliminado. Uma vitória simples contra o Brighton coloca o Ajax de novo numa disputa para classificação, lembrando que na Europa League passa o primeiro colocado direto para as oitavas de final e o segundo colocado faz um play-off com as equipes que descem da Liga dos Campeões. Geralmente quem desce da Liga dos Campeões desce com um poderio técnico, um poderio, né, difícil de se enfrentar. Então ficar em segundo não é uma colocação tão legal, apesar de ser mais uma chance de se classificar, não é uma colocação tão legal assim. Você faz um play-off antes de chegar nas oitavas de final. E quem fica em terceiro desce para a Conference League para fazer o play-off com os segundos colocados dos grupos da Conference League. Parecia complicado no início, mas agora a gente já sabe lidar, né, com esse carrossel que a UEFA fez com essa nova competição, com essa forma de descer para a competição inferior. Mas voltando ao assunto, o Ajax não está eliminado. O Ajax está apenas numa má fase. Não venceu nenhuma, mas nenhuma das equipes teve uma sequência tão grande de vitórias. O Marseille, o AEK e o Brighton venceram apenas uma partida em 3 jogos. Então ninguém saiu correndo na frente, vamos dizer assim. Desde o jogo entre Brighton e Ajax na Inglaterra, que acabou decepcionando, a gente tinha uma expectativa de um jogo um pouco mais aberto, né, um pouco mais volumoso em relação ao número de gols. O Ajax tomou um cacete do seu rival PSV fora de casa por 5-2, mas conseguiu vencer 2 partidas seguidas em casa, o Volendam e o Heerenveen. Isso ajudou um pouco a situação do Ajax na tabela da Holanda, mas ainda assim é um Ajax totalmente fora da casinha, totalmente diferente do que a gente está acostumado. O Brighton, desde que venceu o Ajax, não conseguiu vencer mais nenhuma partida. Empatou em casa contra o Fulham e empatou fora de casa contra o Everton. E o Ajax acaba por ser um adversário direto do Brighton nessa busca pela classificação. Utilizando o PDF de apoio, dado todas as diferenças de nível de enfrentamento, pois sabemos que na Inglaterra talvez se jogue o melhor futebol do mundo, há controvérsias em alguns momentos, mas o Brighton fora de casa venceu 40% das suas partidas, em 40% delas ele saiu na frente do placar, mostra uma boa iniciativa, mas o Ajax também tem essa mesma numeração. O Brighton sofreu gol em todos os jogos, tem uma média de 2,2 gols sofridos por jogo e marcou em todos os jogos, uma média de 2 gols marcados por jogo. Ambas marcam de 100% aqui a equipe do Brighton. O Ajax venceu 60% dos jogos em casa, não é uma boa temporada do Ajax. O Ajax consegue fazer melhor do que isso e conseguia fazer melhor do que isso. Falhou pouco em marcar e vem sofrendo em quase todos os jogos. Então o Ajax também tem uma média de gols marcados bem alta e uma média de gols sofridos também alta. Não é tão alto quanto o Brighton, mas é alto. O primeiro tempo das duas equipes é fraco, né? A gente pode até listar, poxa, mas o Brighton venceu 40% das primeiras etapas. Tudo bem, mas ele perdeu 60%, é um time que não empata, que tomou 6 gols e marcou apenas 2. É uma defesa frágil, difícil de se confiar. O Ajax vence menos do que o Brighton e perde 40%. Também sofreu 6 gols, marca um gol a mais, mas também sofre com muita frequência. No segundo tempo, uma melhora das duas equipes. Tanto o Ajax quanto o Brighton cresce no número de porcentagem de vitória. O Ajax sai de 20 para 60, triplica, né, o número de vitórias.
vitórias, já o Brighton duplica o número de vitórias, as duas equipes continuam perdendo em torno de 20%, as duas equipes perdem em torno de 20%, as duas equipes marcam 8 gols na segunda parte, porém o Ajax se mantém com uma defesa um pouquinho mais sólida, tá? Over 1,5 aconteceu em 100% dos jogos do Ajax em casa, em 100% dos jogos do Brighton fora e em 80% dos jogos, respectivamente, do Ajax em casa e do Brighton fora. Tudo isso a gente levou em consideração no jogo espelhado que eles tiveram na Inglaterra, onde eu também tracei um cenário de gols. Eu acho que a gente vai chegar num consenso aqui, né? Que trabalhar o favoritismo do Brighton fora de casa é perigoso, porque o Ajax tem demonstrado uma melhora. E eu acho que esse é o consenso que a gente vai fazer por aqui, o nosso planejamento em conjunto. E o que sobra pra gente? Na maioria das vezes, o mercado de gols. E foi exatamente o que a gente traçou no último jogo. Eu imaginava um jogo para 2,5 e para ambas marcas. E aconteceu que o Brighton fez apenas o 2-0. Mas sendo sincero, eu acho que eu não vou mudar aqui a minha percepção. Eu ainda acho que o Brighton é uma equipe que cede muita oportunidade. É uma equipe agressiva, mas que cede bastante oportunidade. E o Ajax tende a aproveitá-la dentro de casa com o apoio da torcida, com essa melhora que ele vem demonstrando, principalmente na parte ofensiva, né? E também pelo fato de ser um adversário direto. A chance do Ajax se classificar numa temporada horrorosa, ela é real. Então o Ajax tende a aproveitar essas oportunidades. Já o Brighton, que é um time de muita velocidade, vai ter o contra-ataque para aproveitar essa oportunidade. Então, abrindo o leque de trabalho, se você é um trader, muita cautela com essa cotação de favoritismo do Brighton, porque provavelmente jogando em casa, o Ajax não vai tomar muito conhecimento desse favoritismo do Brighton e vai vir para cima como se ele fosse o favorito. E a tendência é que se o Brighton não tomar cuidado, essa cotação do Brighton ela pode corrigir. Tá? Então, para você que vem só com a ideia de trabalhar a favor do Brighton, muita cautela. Tá? Eu acho que é um jogo de difícil trabalho no mercado de resultados, no mercado de match odds, como a gente costuma dizer aqui no trade. Tá? Mas, apesar da expectativa ser de um Ajax agressivo, a gente não pode ignorar um possível cenário, e existe esse mundo, onde o Brighton consiga conter essa agressividade do Ajax e consiga se impor. Se isso acontecer, você pode aproveitar essa estabilidade. Eu acho difícil. Tá? Eu acho mais provável a gente ter um jogo like-A, um jogo bem aberto, com bastante espaço, tá? Se você é um punter por aqui, não vou te indicar nada a favor do Brighton, porque, sinceramente, para mim o Brighton ele cede muita oportunidade para um time que vai jogar na Holanda a 1,73. Por mais que nesse momento da história o Brighton tenha uma equipe muito bem treinada pelo De Zerbi, jogadores de qualidade, o Ajax vive um momento ruim, o Brighton ele pode se complicar. Então eu não vou te aconselhar a vitória do Brighton por aqui. Eu vou de novo repetir o que eu fiz no jogo espelhado na Inglaterra. Eu gosto de pensar no cenário de over 2,5 gols, não com essa cotação, de preferência esperando uma valorização com o jogo 0-0 ou então uma valorização depois do 1-0 e de preferência a equipe na frente do placar buscando contra-ataque. Aí sim, pode ser interessante buscar um cenário de 2,5 gols por aqui. E de novo, vou insistir numa possibilidade de ambas marcam sim, não com essa cotação. Percebam que cotações de ambas e over 2,5, abaixo de 1,50 são cotações horrorosas, são cotações muito ruins de se trabalhar no longo prazo, tá bom? Então, muita cautela. Ainda na Europa League, no mesmo horário do jogo do Ajax com o Brighton, outra equipe inglesa entra em campo, favorita por aqui, é o Liverpool, na França contra o Toulouse. O Toulouse é somente o 14º colocado da França. Fez uma temporada legal na temporada passada, né? Mas não é uma grande equipe, não tem um elenco de tanta qualidade para bater de frente com o Liverpool. Porém, por que essa cotação do Liverpool não está 1,10, 1,20? Já que a Liga Francesa e a Premier League são água e óleo, vamos dizer desse jeito. Primeiro porque o Liverpool já tem 9 pontos. Então o Liverpool já está muito bem encaminhado. Num grupo com LASK, Saint-Gilloise e Toulouse, e que nós temos o Saint-Gilloise e Toulouse com 4 pontos, o Liverpool está muito bem encaminhado, né? O Liverpool fez, se eu não me engano, dentro de casa, apenas 2 partidas. Então ele ainda faz mais uma partida dentro de casa. É um time que provavelmente vai se classificar na primeira colocação. Outra coisa, e eu venho falando isso sempre que a gente tem jogos do Liverpool na Europa League, é que o fator Europa League é diferente do fator Liga dos Campeões. Se esse fosse um grupo de Liga dos Campeões, muito provavelmente o Toulouse não estaria aqui, né? O Saint-Gilloise, o LASK, estariam outras equipes. E o Liverpool estaria se dedicando um pouco mais nessa competição. É claro que o Liverpool tem 3 jogos e 3 vitórias. Não estou dizendo que o Liverpool não está fazendo o que precisa ser feito. Mas eu acho que ele está fazendo apenas o que precisa ser feito. Nada mais do que isso. Não está colocando na Europa League todo aquele empenho que as equipes na Inglaterra, principalmente do Big Six, costumam colocar na Liga dos Campeões. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você tomar um pouco de cuidado com quem vai entrar em campo aqui. Qual é o time titular que o Klopp vai colocar em campo?
porque o Liverpool pode gerar elenco, né? Os titulares, os principais jogadores podem entrar somente no segundo tempo. Segundo, qual é o nível de atenção do Liverpool nesse jogo? Não esqueça que o Liverpool fora de casa já enfrentou o Lask, chegou, se eu não me engano, ou a estar empatado ou estar atrás do placar, e depois que começou a ligar ali os motores para poder vencer o jogo. Então é mais uma partida onde a gente pode ter um Liverpool entrando desconcentrado, não tão motivado, não tão empenhado, e ter que fazer um pouco mais de esforço para poder virar uma partida para vencer o jogo ali, talvez no segundo tempo. Isso é só uma expectativa, tá? O Liverpool pode sim vir para cá e fazer um excelente jogo com todos os titulares e descartar esse cenário de desatenção. Mas eu não posso tratar só esse cenário do Liverpool muito bem como certeza absoluta. Senão você vai pegar essa cotação do Liverpool em 44, vai se abraçar nela e pode até se complicar, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa por aqui, se você é um trader, quero trabalhar a favor do Liverpool, ótimo. O que você precisa? De um Toulouse recuado, de um Liverpool plantado no campo ofensivo, fazendo o que o Klopp adora, que é a marcação, pressão na saída de bola, finalização, linha alta, tudo isso que a gente gosta. A cotação do Liverpool ela vai andar de lado, bem tranquila, e aí você vai poder aproveitar essa estabilidade do mercado para estar a favor. Se você não faz ideia do que eu estou falando, você precisa aprender mais sobre trade esportivo e não é uma tarefa difícil. Tem um curso completamente gratuito aqui embaixo na descrição sobre .telboss.com, então direto você acessa telboss.com e faz o meu curso do iniciante até o avançado, totalmente de graça, totalmente sem pegadinha para você. A maioria das aulas estão aqui no YouTube, tá? Mas tem algumas que o YouTube enche o saco para colocar aqui, aí eu tenho que colocar separado, mas todas estão de graça, tá bom? E obviamente para trabalhar como um trader você precisa de uma bolsa, de uma exchange, a maior do mundo é essa daqui, a Betfair. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você ganhar R$200 de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? É isso que a gente precisa para trabalhar a favor do Liverpool. Mas, se o Liverpool não entrar com toda essa atenção, com toda essa expectativa que a gente está criando, eu te aconselho ficar de fora. Porque é provável que o Liverpool ligue os motores lá para o segundo tempo, ou quando de fato ele precisar. Tipo, sei lá, ele está perdendo para o Toulouse, ele fala, opa, tem que jogar, bora lá jogar. Entende? Fazendo um comparativo assim, nada a ver, é tipo o PSG na França. O PSG entra campeão na França. Todo mundo sabe disso, né? A obrigação do PSG é ser campeão. O Liverpool, quando coloca um Liverpool na Europa League, o Liverpool, que é um time de Liga dos Campeões, ele entra na Europa League com o quê? Com a obrigação de se classificar, principalmente num grupo que tem o Toulouse, com todo respeito. Então o que acontece com o PSG quando tem uma equipe na frente dele? Ah, que saco, vamos ter que jogar bola. Aí os caras aceleram e vão lá e ganham o campeonato. É mais ou menos assim que funciona. Raramente foram os anos que o PSG nesses últimos anos aí não ganhou. E é mais ou menos o Liverpool. O Liverpool vai ter que passar em primeiro e vai, obviamente, ter que ir progredindo, principalmente se enfrentar equipes mais acessíveis, né? A obrigação é do Liverpool. Então, muito cuidado nessa leitura. Se você é um punter, vamos complementar agora essa informação. Se você tem a condição do Liverpool entrar, talvez um pouco mais desligado, essa cotação do Liverpool ela pode corrigir. Óbvio que um time inglês ele tem a confiança do mercado. O mercado ele é um pouco mais paciente. Lembra que às vezes eu brinco? Tipo assim, o Liverpool não tá jogando mal, mas o mercado tá lá assim, hã? Quê? Não é comigo não, o Liverpool tá bem. Às vezes ele não tá bem, mas o mercado fica lá, fingindo de sonso, né? Por quê? Porque a confiança no mercado inglês é muito maior. Então, sempre que tem um time inglês em competições da UEFA, o mercado ele dá uma de sonso. Então, cuidado. Às vezes o Liverpool não tá bem, mas o mercado tá travado. Isso não quer dizer que ele não possa dar uns picos para cima de vez em quando. Se existe a possibilidade do Liverpool jogar um pouco mais abaixo do que o esperado, espera o jogo começar, verifica como que ele tá se comportando. Se ele tiver mal, fica de fora. Faz a sua entrada a favor do Liverpool, se você quiser muito trabalhar a favor dele, no ao vivo. Talvez quando ele começar a pegar no jogo, final do primeiro tempo, início do segundo, uma cotação mais alta, mais valorizada, para você ter uma relação de lucro mais interessante. Se o Toulouse, se baixar a loucura no Toulouse, e o Toulouse, que é o terceiro colocado do grupo E, quiser partir para cima do Liverpool, a gente pode olhar o mercado de gols. Afinal de contas, o último jogo entre eles foi 5-1 para o Liverpool. Então dá para pensar talvez um cenário de over 1,5, mais valorizado, um over 2,5, com o Liverpool podendo contra-atacar. O Liverpool na frente é sempre interessante, porque mesmo com os reservas, o Toulouse vai vir para cima e o Liverpool vai ter espaço para contra-atacar. Mas como você sabe, o 1,44 não é cotação para 2,5. Então, se for para trabalhar, trabalhe ao vivo. Às 17 horas pela Europa League, no grupo D, o Sporting, como grande favorito, enfrenta a equipe polonesa. De grande destaque também na Polônia, o Raków Częstochowa. De vez em quando a gente traz o Raków para comentar aqui num dia às vezes um pouco mais vazio, como opção para trabalhar a favor do favorito. Lá na Polônia é um time de muito destaque.
Mas aqui na Europa League, no grupo D, não venceu nenhuma partida das 3 que disputou, empatou uma e perdeu 2. O último jogo contra o Sporting, o jogo terminou 1-1 e, se eu não me engano, o Sporting estava com um jogador a menos, tá? Por isso que o Sporting está com uma cotação tão baixa dentro de casa. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o Sporting tem muito bom aproveitamento dentro de casa. É óbvio que o nível de enfrentamento pode ser diferente, mas eu não acho que o futebol polonês ele é melhor do que o futebol português, ainda mais nas grandes equipes de Portugal, sendo bem sincero. 100% de vitórias, 50% das vezes o Sporting deixou de sofrer gol e não falhou em marcar em nenhum jogo. Foram 14 gols marcados em 6 jogos. O Rakov fora de casa foi o primeiro a marcar em 40% dos jogos, não deixou de marcar e também não deixou de sofrer em nenhuma partida. Dá para ficar de olho até no mercado de gols por aqui. Tá? O primeiro tempo é do jeito que um trader gosta, com muita intensidade do Sporting, boa porcentagem de vitória, nenhuma derrota, nenhum gol sofrido. Isso aqui é o que a gente precisa, né? Já a equipe polonesa tem um número de gols marcados elevado, isso aqui preocupa um pouco, né? O número de gols marcados no primeiro tempo é praticamente o mesmo do Sporting, só que a quantidade de gols sofridas também é muito alta. Então aqui a gente cria um pouco de alerta, né? Por mais que o Sport seja muito bom, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a equipe polonesa tem um nível ofensivo parecido com o Sport no primeiro tempo. No segundo tempo a gente consegue perceber uma queda de aproveitamento do Sport, o número de vitórias cai bastante, o número de derrotas começa a aparecer, o número de gols sofridos aumenta. Então por mais que o número de gols marcados ele seja grande, o número de gols sofridos também começa a ser grande e aí o segundo tempo já passa a ser um pouco mais incerto, tá bom? Como eu falei em relação ao número de gols, em 100% dos jogos do Rakov na Polônia, fora de casa, foram over 2,5 e em 67% dos jogos do Sport em casa também tivemos esse critério. Vamos primeiro traçar um cenário de trabalho a favor do Sport. Para você que é um trader, é bem tranquilo com esse tipo de cotação. Porém, vamos lembrar e não vamos esquecer que nesse grupo D nós temos uma situação do Rakov bem desesperadora. Se a equipe polonesa não vencer esse jogo, no caso se ela perder esse jogo, teremos a Atalanta com 7 e o Sporting com 7 pontos. Atalanta e Sturm Graz se enfrentam, então podemos ter um Sturm Graz chegando também a 7 ou a Atalanta indo a 10 pontos e aí a chance de classificação do Rakov vai por água abaixo. Então a necessidade da equipe polonesa pode fazer com que a tranquilidade, o jogo sossegado do Sporting que nós, traders, gostamos de trabalhar com uma cotação esmagada, ele não aconteça. Então eu tomaria um pouco de cuidado em relação a esse tipo de cenário e traria esse cenário como algo plausível e não como algo impossível ou improvável de acontecer. Traga como algo plausível, que pode acontecer. Então sim, podemos ter um Sporting dominando o jogo, com linha alta, completamente amassando o Rakov no campo defensivo. Ótimo, esse é o cenário que a gente quer para estar a favor. Agora, traga o cenário plausível de um Rakov Częstochowa vindo para cima, com muita agressividade na marcação e atrapalhando a construção de jogo do Sport. Falamos disso na terça, falamos disso na quarta e estou relembrando vocês na quinta. Quando a gente tem muito desespero do outro lado, a equipe pode se expor demais. Mesmo que ela dê espaço, ela acaba se expondo. Se você é um punter e quer trabalhar a favor do Sport, cautela. Porque esse desespero pode fazer o Rakov partir para cima e aí eu te aconselho pelo menos esperar uma valorização do Sport. Não vou te aconselhar a trabalhar a favor do Sport com esse tipo de cotação, tá? Por exemplo, acabou agora, tô gravando esse vídeo na terça-feira, acabou agora, Shakhtar Donetsk 1, Barcelona 0. Lembra que eu falei para vocês que o Shakhtar precisava da vitória e o Barcelona estava numa situação mais tranquila do grupo? O Shakhtar conseguiu. Então o Barcelona não venceu, por quê? Porque do outro lado tinha uma equipe desesperada, ela fez o primeiro gol e segurou. Teve até contra-ataque, gol anulado, mas segurou. Então é o que pode acontecer por aqui. A cotação do Barcelona não era tão alta não, viu? Era baixa. Então toma cuidado, muita cautela, tá? O que eu gosto de pensar? Se eu tenho um desespero de um lado e uma equipe que sofre e marca gol em todos os jogos, e eu tenho uma qualidade do outro lado que pode aproveitar esse desespero, eu gosto de pensar em gols. Então eu vou pensar num 2,5 com uma cotação mais valorizada que essa daqui de 1,60 praticamente. Não duvido do ambas marcam? Não duvido, mas eu prefiro pensar nesse over 2,5 gols. Se quiser pensar no over 1,5 no segundo tempo, um pouco mais valorizado também pode ser interessante. É um cenário menos agressivo. 8 horas da noite o Botafogo enfrenta o Grêmio no Campeonato Brasileiro e esse jogo não vai ser no Newton Santos. Eu tô assim, incrédulo, porque na situação
aonde o Botafogo se encontra emocionalmente com apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, se eu não estou enganado, vou até conferir aqui. 2 vitórias nos últimos 10 jogos, 6 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. As 2 fora de casa. No momento que o Botafogo mais precisa, ele não pode usar o Nilton Santos. Ele tem que jogar em São Januário. Então o tapetinho que fez do Botafogo uma equipe veloz, né? A bola dizem que corre mais rápido, o Botafogo tem pleno domínio daquele gramado, não vai poder ser usado. O Botafogo vai ter que jogar dentro do seu estado, dentro da sua casa, no Rio de Janeiro, mas fora do seu estádio. E para piorar, o Botafogo não vai poder contar com Tiquinho Soares, suspenso contra a equipe do Vasco da Gama. A situação do Botafogo é tão complexa que talvez nesse momento que você esteja vendo esse vídeo, ele já nem está mais na liderança. E o Palmeiras e o Flamengo já devem ter jogado. Então pode ser que o Palmeiras tenha vencido, pode ser que o Bragantino tenha vencido o São Paulo. Então nem vou tratar aqui do Botafogo como líder do campeonato, que eu não sei de fato como é que tá a tabela. Mas nesse momento que eu tô gravando, ele é o líder. Só que o Grêmio é um adversário direto. Em caso de vitória do Grêmio, o Grêmio empata no número de pontos com o Botafogo. E aí, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, todo mundo fica com chance de título. Vai ser um final de campeonato, talvez, desde 2009, com o título do Flamengo, vai ser um dos campeonatos mais malucos que a gente vai ver nessa reta final. Faltando 5 jogos depois para o Grêmio e 6 jogos depois para a equipe do Botafogo. A gente vem comentando do Botafogo há um tempo já, né? Para quem assiste o meu BDM, e eu tomo muito cuidado para falar isso, porque o meu editor, o William, um abraço para ele é botafoguense, então eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar esse vídeo mudo ou fazer alguma gracinha aqui no vídeo, brincadeira. Eu venho comentando do Botafogo desde o próprio jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Grêmio, se você me acompanha por aqui, você vai lembrar eu falando. O Botafogo não jogou para vencer, mas ele venceu. Ele foi competente. Ele aproveitou as chances que apareceu e venceu. O Grêmio perdeu gol pra caramba. O problema do Grêmio. Lucas Perry pegou pra cacete, teve bola praticamente dentro do gol que ele tirou, teve chute cruzado que ele tirou. Problema do Grêmio de não ter aproveitado. Mas dali pra frente a gente começou a ver um Botafogo que em vários momentos não merecia o resultado que teve. Por exemplo, o empate do Botafogo contra o Cruzeiro. Aquele jogo, o Botafogo foi amassado pelo Cruzeiro e acabou não tomando gol. O próprio jogo do Grêmio contra o Botafogo. O Grêmio teve muito gol perdido. O Botafogo apanhou. Chamava o Botafogo de Rocky Balboa, que ele sabia apanhar, quando precisava ele crescia. Só que essa falta de futebol, uma hora é cobrado. Você não consegue o tempo todo só depender de um crescimento, talvez no segundo tempo, para poder fazer o resultado. Você precisa jogar bem, precisa mostrar futebol. Teve a lesão do Tiquinho, o Tiquinho ficou fora por algum tempo, mas mesmo assim o Botafogo caiu demais na produção. Teve a questão Bruno Lage, onde o Bruno Lage chegou e começou a inventar um pouco. Quando o Tiquinho retornou, ele deixou o Tiquinho no banco em alguns momentos. Mas é difícil explicar o que acontece com o Botafogo, porque tem também a questão emocional. Quando você abre 13 pontos de vantagem e você começa a perder essa vantagem vai reduzindo a pó, não tem emocional que aguente. Na minha opinião, que ninguém pediu, esse era um momento ideal para o Botafogo utilizar o seu estádio. Faria diferença? Não sei. O Botafogo pode vencer esse jogo, mas é um momento que o Botafogo precisava disso. Talvez a conexão com a torcida agora ainda seja muito forte, mas vai haver uma cobrança muito grande do que está acontecendo e talvez estar perto da sua torcida na sua casa fosse muito interessante para o Botafogo. Então, sim, eu vejo como uma grande desvantagem você jogar fora de casa, né, fora do seu estádio, e jogar sem o seu atacante. E essa parte do Tiquinho não é culpa do Botafogo, né? O jogador que acabou tomando o 3º cartão amarelo. Então, na minha humilde opinião, por mais que essa cotação do Botafogo ela seja justa pelo que o Botafogo apresenta como mandante, que o Botafogo ainda é um dos melhores mandantes da competição, sinceramente, atrelando o fator emocional, a ausência do Tiquinho Soares, jogar em São Januário e não jogar no Nilton Santos, faz com que esse jogo ele seja muito mais parelho do que as pessoas acreditam. Já aconteceu do Botafogo recentemente estar pressionado contra o Fluminense, ele deu uma boa resposta, mas quando precisou dar uma resposta contra o Cuiabá, não conseguiu. Quando precisou dar uma resposta contra o Palmeiras, parecia que ia conseguir, não conseguiu. E agora esse último jogo contra o Vasco, onde sinceramente o Vasco esteve muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Botafogo de empatar, com todo respeito. Então, para mim, esse é um jogo parelho, né? Eu posso utilizar com vocês aqui o nosso PDF de apoio e dar um voto de confiança para o Botafogo pelo que ele vem apresentando dentro de casa, só que não levar em conta o momento do Botafogo, o recorte atual dos últimos 10 jogos do Botafogo, seria muito leviano da minha parte.
porque o Grêmio está no momento de crescimento. Os últimos jogos do Grêmio foram 4 vitórias seguidas. A virada contra o Flamengo, mesmo não fazendo um bom primeiro tempo, foi uma virada importante que deu ânimo para a equipe. A vitória por 4-3 contra o América Mineiro, que foi um jogo pirotécnico, também deu muito ânimo para a equipe. A vitória contra o Curitiba foi importantíssima, a contra o Bahia também. Ah, mas Curitiba, América e Bahia são adversários mais acessíveis, tudo bem. Assim como o Cuiabá pode ser um adversário acessível, o Botafogo não conseguiu vencer. O Goiás, o Botafogo não conseguiu vencer, o jogo terminou empatado. O Atlético Mineiro, que também está nesse bolo de briga pela Libertadores e pelo título, só citando uma equipe forte que também enfrentou América e Curitiba, só conseguiu somar um ponto. Tomou uma virada para o Curitiba na Arena MRV e empatou com a América. Então, vencer as equipes que estão brigando contra o rebaixamento são sim, teoricamente, jogos mais fáceis, mas que você tem que vencer, não adianta ficar só no papel. O papel aceita tudo. Ah, quando eu enfrentar o América é 3 pontos, quando eu enfrentar o Curitiba é 3 pontos, quando eu enfrentar o Goiás é 3 pontos. Não, não é 3, é 1. Quando enfrentar o Cuiabá vai ser 3 pontos. Não foi 0. Então faz parte desses últimos jogos do Botafogo ter vencido essa galera. Perdeu pro Cuiabá, que tá lá embaixo, perdeu pro Corinthians, que tá lá embaixo. Mesmo fora de casa, com um jogador a menos, a gente tem que entender isso, mas perdeu pro Vasco, que tava na zona de rebaixamento. Então a situação é mais complexa e pra mim esse é um jogo extremamente parelho. Se você é um trader por aqui, gosto de pensar num jogo para correção de preço, não me importa mais esse fato do Botafogo estar na liderança do campeonato. Eu não posso mais levar em consideração, eu não posso mais fechar os olhos para o problema emocional que o Botafogo está vivendo. Isso não é só tático. Agora vai ser um peso emocional muito grande. Então, se o Botafogo quiser dar uma resposta no campo, eu vou estar prontamente ali para trabalhar contra o Grêmio. Agora, se ele não me mostrar isso em campo, vou estar contra o Botafogo. Se a leitura me mostrar que o Botafogo está mal, é contra ele que eu vou trabalhar. Isso no trade, obviamente. Se você é um punter por aqui, não tem nada que eu consiga te dar de embasamento para falar algo a favor do Botafogo. Mesmo que eu use com você aqui, ó, todos os jogos do Botafogo em casa. Eu sei que eu vou encontrar muito mais coisa positiva para o Botafogo do que a favor do Grêmio. Porém, não vamos fechar os olhos para o que está vivendo no Botafogo agora. O peso emocional nas costas que o Botafogo está segurando é muito grande. Eu não sei se o Botafogo chega no jogo contra o Fortaleza ainda na liderança, porque o Botafogo, depois do Grêmio, ele simplesmente vai enfrentar o Bragantino, que é um adversário direto. Só depende do Botafogo, tá? Só depende do Botafogo, porque ele tem um jogo a menos, tem um confronto direto com o Bragantino, tem esse confronto direto contra o Grêmio, tem um jogo contra o Fortaleza, só depende dele. O Botafogo só depende de si para ser campeão, independente se o Palmeiras vai ganhar o Flamengo ou não. Tô gravando esse vídeo antes. Mas, se só depende do Botafogo e o Botafogo vem com 2 vitórias em 10 jogos, uma campanha de rebaixamento no segundo turno, a hora de acordar é agora. Porque daqui a pouco, daqui a 2 rodadas, já não depende mais dele e aí a pressão emocional vai ser triplicada. Então, se fosse pensar na questão emocional, eu não consigo te induzir nada a favor do Botafogo. Talvez até uma dupla chance para o Grêmio comece a ter valor, né? Pensando num cenário de desespero, eu tenho até receio de te indicar o mercado de gols. Porque o que aconteceu no jogo contra o Vasco foi, o Vasco abriu o placar, ele precisava muito, e ele optou por segurar o jogo do que contra-atacar, porque se ele tivesse optado por contra-atacar mais, eu acho que ele tinha feito mais gol no Botafogo. Teve até um gol anulado. Então eu tenho receio de te indicar mercado de gols por aqui. Mas como a necessidade é extrema, dá para pensar nesse over 1,5. Eu viria com essa expectativa, porque eu já falei para vocês, quando o Botafogo ele se vê perdido, principalmente na questão de derrota, Lucas Perry não é mais goleiro, ele é atacante, ele sai pro jogo. A gente já viu isso acontecer. Então pode ser que a gente veja isso de novo. Bate um desespero, o Botafogo perdendo, o PR vai pra área, pode dar espaço para contra-ataque. O Botafogo pode estar ganhando, o Grêmio pode vir para cima também e dar espaço. Então eu gosto de pensar nesse cenário de over 1,5 com uma cotação mais valorizada, tá? Se tivesse que fazer alguma coisa a favor de uma das duas equipes, eu pensaria numa dupla chance do Grêmio, mas o Botafogo já deu uma resposta recentemente contra o Fluminense quando estava pressionado também. E o Grêmio, ele é muito instável na questão defensiva. O Grêmio é um time que fora de casa ele toma muito gol. 1 do Curitiba, 3 do América, 3 do São Paulo, 3 do Internacional, 1 do Fortaleza, 4 do Corinthians. É um time instável defensivamente. Então até o dupla chance do Grêmio passa a ser perigoso, tá bom? Então eu prefiro pensar no over 1,5 gols. Bom, vamos finalizar com o nosso complemento. Se você não deixou o like no vídeo, por favor, peço para você clicar aí no botãozinho do like, não custa nada, se inscrever no canal, deixar um comentário, enfim. Espero que você, botafoguense, não fique com raiva de mim, tá? Tenho vários amigos, irmãos botafoguenses, mas fico chateado pelo que está acontecendo, obviamente, com o Botafogo, mas aqui é uma análise fria, né?
isenta para a gente buscar a oportunidade de trabalho. No final é o que a gente quer, poder trabalhar melhor. Um jogo interessante para ficar de olho às 17 horas é Aston Villa e AZ Alkmaar pela Conference League, tá? O Aston Villa pode assumir a liderança do grupo E e o AZ Alkmaar precisa vencer para praticamente não ser eliminado, tá? Então eu gosto de pensar nessa situação talvez de vitória do Aston Villa ou até mesmo numa situação de 2,5 gols. O último jogo entre eles, espelhado lá na Holanda, foi 4-1 para a equipe do Aston Villa. Dos favoritos que podem se complicar, temos o Bahia contra o Cuiabá, jogo dificílimo, porque o Cuiabá fora de casa é um time muito chato de se enfrentar. O Santos não conseguiu vencer o Cuiabá na Vila, o Cuiabá venceu o Botafogo, que a gente comentou recentemente. O Bahia precisa muito dessa vitória, mas o Cuiabá é um time muito chato, tá? Então muito cuidado, muita cautela. Jogos para correções de preço com cotação bem parelhas no Campeonato Brasileiro, às 19 horas, Corinthians e Atlético Mineiro. O Galo, se quiser sonhar com o título, tem que vencer o Corinthians. E o Corinthians, se quiser espantar qualquer crise de rebaixamento, porque o Corinthians não está tão longe assim da zona de rebaixamento, são só 3 pontos, né? E o número de vitórias do Corinthians é menor do que Santos, Bahia e Vasco. Isso significa que se Vasco, Bahia, Cruzeiro tivessem 40 pontos, o Corinthians é que estava na zona de rebaixamento, tá? Então muita cautela, pelo menos se o Santos também tivesse por ali. Então o Corinthians também precisa dessa vitória, só que é um jogo parelho, truncado, os últimos jogos entre eles, 1-0 pro Corinthians lá. Lembra desse jogo? Se eu não me engano foi gol do Roger Guedes. Muita gente veio com a expectativa de vitória do Galo, falando que o Corinthians já tinha perdido o jogo, o Corinthians começando com uma odd altíssima, o Corinthians venceu. Na casa do Corinthians tivemos um 2-0 para o Corinthians, 1-0 para o Atlético Mineiro, e quando o Atlético recebeu o Corinthians, 2-0 para o Galo e 2-1 para o Corinthians. Então um jogo bem parelho, que tende até a ser um pouco under, não duvido que a gente tenha um under 3,5 por aqui, mas a cotação está bem esmagada, eu acho que é um jogo para correção. E Goiás e Santos eu tenho minhas dúvidas de trabalhar gols também, a gente já teve jogos pirotécnicos do Goiás, o último jogo entre Goiás e Santos foi pirotécnico, bastante polêmica de arbitragem, mas o Goiás tem muita dificuldade de criar e explora muita bola aérea, né? E para o Goiás é um jogo importantíssimo de vitória, né? Em caso de vitória aqui, o Goiás empata com o Santos. Então pode ser que o Goiás na frente do placar ele escolha se fechar. Tá, cuidado. Jogos extras dos extras. Aí nós temos Besiktas e Bodoglin na Conference League às 12h45. Helsinki e Frankfurt também na Conference League, também às 12h45. Slavia Praha e Roma na Europa League. Lembrando que o primeiro jogo espelhado entre eles foi 2-0 para Roma. Nesse momento, a Roma ocupa aqui a liderança com 9 pontos do grupo G. Em segundo está o Slavia. Então aqui é um jogo de confronto direto. Ludogorets e Fenerbahçe na Conference League. Esse é do grupo H. O Fenerbahçe é líder do grupo, também é uma vitória importante para o Ludogorets. Freiburg e Topola pela Europa League. O primeiro jogo entre eles, espelhado, foi 3-1 para o Freiburg fora de casa. O Freiburg precisa da vitória para assumir a liderança. West Ham e Olympiacos. O Olympiacos venceu o West Ham no jogo espelhado na Grécia, gol do Rodinei, para quem se lembra do Rodinei. Rangers e Sparta Praga pela Europa League. Esse é um confronto praticamente direto também, né? Porque o Betis lidera o grupo com 6 pontos. E o BK Häcken contra o Molde. Vale a pena ficar de olho também. O primeiro jogo entre eles foi 5-1 para a equipe do Molde. Acho que é um jogo interessante para ficar de olho em gols, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito juízo, muita cautela. Quinta-feira é um dia de muitos jogos. Tente filtrar o máximo possível, aplicar somente as suas metodologias dentro da sua zona de conforto, tá bom? E não esquece de fazer a sua gestão de banca. Ninguém vai fazer a sua gestão de capital para você, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até sexta-feira.